Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura. Eu sou Vanessa Luz e hoje chegamos a um capítulo que fala sobre as leis, uma das leis mais conhecidas do Hermetismo, que fala que tudo no universo se reflete em diferentes níveis de consciência. Então, você é muito bem-vindo a estar aqui conosco e para fazer parte dessa comunidade é só deixar a sua vontade, o seu querer nos comentários deste canal. Então vamos lá. Hoje vamos ao capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também vontade que o todo está em tudo. É também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento, o Kaibai. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo? E quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por estas palavras tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permite-nos examinar esta verdade cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Diz o Caibalion na passagem citada acima. Tudo está no todo. Mas note-se também a declaração correlativa que é também verdade que o todo está em tudo. Essa declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo. E em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina ao discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental. Dando como exemplo o ator dramático, que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor, que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras,
Toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considera isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tornarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um destes caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens? Ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade em si próprios? Ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei de paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é Micawber e também é Dickens. E demais, enquanto que Micawber pode ser dito Dickens. O mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim. Apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta da horrível meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios que enchem a atmosfera dos seus gritos. Eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de Micawber ou de Uriah Heep gritando: eu sou Dickens. Ou alguns dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grande eloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca. Contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só existia como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o todo em tudo? O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é a criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos a separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E no grau em que o homem realize a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo,
apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a imagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que o começo do ciclo de criação, o todo em seu aspecto de existência, projeta sua vontade sobre o seu aspecto de estado. E o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado de estado de involução, em que o todo está involuído ou envolvido dentro de sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência, e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado de efusão da energia divina, como o estado evoluído é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que finalmente a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. Ao passo que na efusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei da individualização, que é a tendência de separar em unidades de força. Até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de força altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação sendo também frequentemente empregada, mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino que significa estender-se, desdobrar-se, e também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o todo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então, o movimento de ascensão começa. E tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades nascem à existência, as combinações começam a formar-se, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão.
Todas ocupam íons e íons do tempo do homem, cada éon contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo retira a sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada. E tudo está retirado no todo de que o provém. Mas, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. E assim, como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no plano presente, que é, realmente, o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição, e que vos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que, inevitavelmente, vem à mente de todos os pensadores que se aventuram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou o todo os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçam-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isso, mas isso é absurdo, porque que poderia ganhar o todo, já que não possua? Outros deram a resposta na ideia de, na ideia que o todo quis que tudo amasse e outros que ele criou por prazer e divertimento, e porque estava só ou para manifestar o seu poder. Todas expostas ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. E esta é mais adiantada que as outras. Mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna, ou instinto criador, impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto, em vez de o todo. E neste caso, esta parte da proposição está errada. E ainda, o todo cria e manifesta e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazer. E é difícil de escapar da confusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata, ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir, e não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza infinita e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas ainda preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia
na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível, justamente como dizemos simplesmente que o todo é. Assim também, somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão e a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos esses nomes sendo de uma só coisa. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente esse aspecto do todo que pode ser chamado de aspecto de estado. O lado oposto desse aspecto é o aspecto da existência, no qual todas as leis perdem-se na lei. Todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma de sua filosofia que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam o entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar, e embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático, e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Ficamos por aqui, finalizando o capítulo 7. Espero que você esteja gostando, que esteja compreendendo. Se você nos acompanhou até aqui e ainda não faz parte dessa comunidade, aproveite agora, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber o próximo vídeo desta leitura. E escreva nos comentários o que mais mexeu com você, o que mais te deixou intrigado, intrigada com essa leitura. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.